Oi, meus amores! Prontas para mais uma aula do nosso intensivão de automaquiagem? Então, vamos lá! Hoje eu vou falar para vocês sobre contorno, iluminador e blush, tá? Então eu tô assim, ó, com uma make bem daquela básica, assim, um delineado gatinho, só nos olhos e um batom, tá? Só isso, a minha pele tá pronta, né? Eu fiz a minha sobrancelha, mas ainda vai ser a nossa próxima aula, tá? E hoje vou falar pra vocês, então, como eu disse, do contorno, do iluminador e do blush, tá? Eu vou ensinar pra vocês, vou contar pra vocês o que é o correto e o mínimo necessário pra gente fazer, se você quiser. Lembrando que a gente também pode usar só um blush no nosso dia a dia, tá? Não precisa fazer contorno sempre, não precisa usar iluminador todo dia, você pode usar contorno e iluminador, pode usar contorno e blush, enfim, blush, iluminador, tá? Mas vou falar pra vocês sobre os três. Pra fazer isso, eu escolhi uma paletinha que tem as três coisas, mas vocês podem, claro, ter o seu contorno, o seu iluminador e o seu blush separado, tá? Eu escolhi a paletinha, ó, Queridinhos da Boca Rosa, porque ela já tem as três coisas, tá bom? Ó, o contorno, o blush e o iluminador, tá? Pra ficar mais prático pra mim. Mas, como eu disse, vocês podem ter tudo separado também. E aí depende um pouco do tom de pele também pra acertar isso aqui, que pra mim fica perfeito o tom de pele. O contorno, gente, ele sempre é fosco, tá? Contorno é fosco. Quando a gente vê aqueles bronzers, né, que são esses... Parece um blush mais escuro, né, com brilho, é um bronzer, tá? O bronzer não é um contorno, tá? Um contorno tem que ser fosco, porque é pra fazer uma luz, uma sombra, perdão, pra fazer uma sombra no nosso rosto, tá? E pra dar uma impressão, né, pra gente esconder algumas coisas. Então, sempre o contorno e a parte de iluminação, se a gente quiser fazer, que é o que eu não vou fazer aqui hoje, tá? Mas vocês podem fazer. Também tem que ser fosca, tá? Que é aquela coisa de deixar essa região aqui mais clara, né? É a região central aqui, ó, da testa também, a região aqui, lateral. Eu vou fazer pra vocês, quer ver, com um pozinho. Vou procurar um pó aqui mais claro. Tem um pozinho solto da Vult aqui, que é um pouco mais claro, pra vocês terem noção do que eu tô falando, tá? E a gente pode fazer a técnica que eu falei também, de usar o iluminador aqui, um corretivo pra iluminar essa área, que eu já falei na outra aula de pele, que eu não uso por causa das minhas bolsas, tá? Mas a gente pode fazer o triângulo. Eu tô pensando em gravar um vídeo depois à parte pra vocês sobre essa técnica, mas não aqui no intensivão, tá? Então, o contorno é pra gente fazer sombra, pra escurecer o rosto, né? E também tem a parte de iluminação, que não é o iluminador, tá? Que o iluminador é pra gente dar um brilho, um glow no rosto, tá bom? Então, eu vou fazer isso que eu falei pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Eu espero que dê certo, gente, porque eu não tenho nada muito claro, porque eu praticamente não faço isso, tá? Que seria a nossa técnica de baking, vamos dizer assim, né? Que pode ser feita. Vou até usar uma esponjinha, olha, pra vocês verem, tá? Vou pegar uma esponjinha da Macrylan, ó, e pegar o pó aqui pra gente fazer, apesar de eu já ter feito a minha pele, ó, pra fazer aqui, ó, pra vocês, eu acho que vai rolar, ó, que esse pó aqui é bem clarinho. E aí a gente consegue fazer o baking aqui e deixar iluminado, tá? Não precisa ser perfeito. E pode fazer com corretivo antes, como eu falei, tá? Ó. Então eu vou iluminar as áreas que eu quero deixar mais clara, que eu quero evidenciar. Normalmente a gente faz isso aqui abaixo dos olhos e no centro do rosto.
Não tá ficando um triângulo perfeito, mas dá pra ter uma noção. E aí a gente faz também aqui assim, ó, pra deixar mais clarinho. Isso ajuda a gente a ter uma noção também do contorno. E aqui do outro lado, ó. E a gente vai deixar esse pozinho cozinhando aqui, que eu não sei se vai ficar perfeito no meu caso, porque eu já tinha feito a pele, tá? Aí, pra quem queria, temos até uma técnica de bake na aula de hoje, ó. E aí a gente vem com o contorno, que eu tava falando do contorno, que também precisa ser fosco, como isso aqui, porque a gente vai fazer a parte de sombra e iluminação no rosto. Quer dizer, a gente vai evidenciar o que a gente quer que apareça mais, a gente deixa mais claro, e o que a gente quer esconder, a gente deixa mais escuro, tá? Vou pôr um pouquinho aqui também, ó, que eu gosto de clarear. Mas não muito, tá? E pra fazer o contorno, daí a gente tem que ver assim, ó, o tom do contorno, normalmente é bom ele ser um pouco mais frio, tá? Pra não ficar muito alaranjado, a não ser que você tenha pele negra, daí sim você pode usar um contorno um pouco mais quente, mas não é muito legal usar um contorno muito quente, tá? Pra ele não ficar, como eu posso dizer, evidenciado demais ou artificial demais, tá? Sujei meu batom aqui de pó, gente. Tirei. E aí a gente tem vários pincéis pra fazer contorno, tá? Eu cada hora gostava de um, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu gosto desse da Maange. Eu tenho dois da Maange, ó. Esses dois são pra marcar melhor, ó. Tá? Porque eles são mais fininhos. A gente marca o contorno e esfuma. Mas depois que eu conheci esse aqui da Mari Saad, gente, que eu adoro, esse da Mari, esse é o MS4 dela, que é o de contorno. Tá? Ele é um pouco menor que um de blush, ó. Vou até pegar o de blush dela, ó, tá? Eu acho que ele é legal porque ele já faz esfumando, tá bom? Mas eu vou fazer marcando pra vocês verem. E depois eu faço esfumando, tá? O legal é a gente ter pelo menos, ó, 2 dedos aqui, ó. Que é mais ou menos aonde eu fiz o claro, ó, tá bom? E 2 dedos aqui de diferença. Então, o contorno vai ficar aqui. Como referência, a gente tem um ossinho aqui, ó. Um ossinho bem aqui, bem um buraco aqui. Eu acho que isso aqui não adianta muito, ó. Então, é aqui assim, ó. É bem no meio do ossinho, tá? Em direção à orelha. Isso serve para qualquer tipo de rosto, esse tipo de contorno, tá, gente? Que é o contorno básico do básico, tá bom? Eu vou usar esse daqui, mas pode ser esse daqui também, tá? E depois eu vou com esse aqui pra vocês verem a diferença também. Aí eu vou pegar aqui. Sempre a gente dá uma chacoalhadinha, uma batidinha pra tirar o excesso, tá? E sempre começa lá no alto, ó. Eu gosto de começar bem no alto aqui, ó, bem em cima da orelha, ó, se a gente for pensar, tá, ó? E coloco aqui, e aí sim eu vou descendo esse contorno, ó, como uma diagonal, tá? Quanto mais cheinho o rosto, melhor essa diagonal. Que é uma dica também, tá? Quanto mais gordinha a gente for, mais diagonalzinha a gente faz, tá? Se o rosto for mais fininho, a gente faz menos diagonal, tá bom? Ó, e é basicamente isso aqui. Aonde vai o meu contorno, tá? E no caso desse pincel, depois que eu coloco, eu tenho que ficar esfumando pra não ficar marcado. Porque não é pra aparecer, não é pra ficar marcadão, tá? É pra fazer uma sombra aqui, ó, e dar uma afundada no rosto. Eu gosto de fazer até aqui assim, ó, ele sumindo, tá? Mas lembra dos 2 dedinhos aqui da boca, ó. Não pode ficar muito próximo da boca. Agora eu vou usar o da Mari Saad pra fazer do outro lado, tá, gente? O princípio é o mesmo, vai dar quase no mesmo, só que já sai mais esfumadinho. Eu soprei, mas pode bater também, ó. E vou lá, ó, do mesmo jeito, lá no meu cantinho. E desço, ó.
e já desço esfumando. O bom desse aqui é que ele já é maiorzão e a gente já consegue esfumar melhor, eu acho, tá? Por isso que eu gosto mais dele hoje em dia, ó. Esse lado aqui, acho que a minha luz fica até melhor pra vocês verem como que funciona, né? Mas é a mesma técnica, tá? E aí, ó, eu vou colocando e esfumando. Normalmente uma pegada só dá. Agora, se você tem medo, vai colocando aos pouquinhos. Pode colocar pouco, ó, tá vendo, ó? Já ficou legal. Eu vou aproveitar ele e esfumar um pouco mais esse lado aqui, que eu gosto de esfumar mais com esse aqui. Eu acho que fica mais esfumadinho. E seria basicamente isso o nosso contorno. Porém, você pode usar o contorno também a seu favor, que é no nariz e algumas áreas do rosto, tá? Como a testa, o maxilar e o queixo. Mas não é necessário, só esse contorno aqui seria o necessário, tá? Pra fazer luz e sombra no nosso rosto, tá bom? Como eu gosto, e eu acho que eu já tenho uma leve flacidez aqui, ó. Então eu gosto de fazer o contorno e gosto de tirar um pouco do queixo também, porque me incomoda o queixo aparecendo. Então o primeiro lugar que eu vou já vou aqui no queixinho, ó. E dou uma disfarçada nele. Lembrando que é uma disfarçada, gente, não é pra fazer um... Se eu chinelar demais vai ficar muito artificial, tá? E aí o restinho, ó, eu vou levando pro maxilar, bem aqui embaixo, ó, pra marcar. E pra esconder um pouco as papadinhas, a gente desce assim, ó. Pô, mais um pouquinho do lado de cá, ó. E vou marcar também. Vocês viram que a nossa iluminação já tá meio que se misturando, né, ó. Ainda tá aqui, mas ela tá meio que se misturando já. E aí, esfuma bem. Sempre desce. E eu gosto de pôr um pouquinho na testa, mas se a sua testa for muito pequenininha, não coloque, tá? Eu coloco, ó, pouquinho. Até porque eu não tenho uma testa muito grande, mas eu gosto de fazer uma sombrinha nela, tá? Ó, e já desço aqui, ó, de encontro. Mas eu faço bem rente ao cabelo, tá? Se a sua testa for muito grande, você pode fazer um pouco maior, tá bom? Mas, como eu disse, não tem necessidade. Poderia fazer só esse da lateral aqui e estaria ótimo, tá? Tô de cabelinho preso, gente, que é até pra vocês verem melhor mesmo, porque senão o cabelo fica atrapalhando muito, tá? E basicamente é isso, contorno e iluminação do rosto. A gente esconde o que a gente quer que esconda, pelo menos que disfarce, né? E a gente evidencia o que a gente quer iluminar, o que a gente quer colocar pra frente. Vamos pro nariz. Pode ser, no nariz, gente, a gente pode usar um pincelzinho pequenininho de esfumar, por exemplo. Ó, muita gente usa esse pequenininho aqui, ó, tá? Pra fazer no nariz. Eu gosto desse daqui que eu tenho de contorno, ó, da Macrylan. Esse aqui é o M125. Então, sempre me perguntando sobre os pincéis, então tô falando pra vocês agora, tá? E aí, eu faço, ó, o contorno basiquinho do nariz, que é, ó, retinho. E faço aqui, ó, um pouquinho pra baixo, ó, também. E aí eu faço a voltinha dele aqui, porque é a sombra do próprio nariz. Pra deixar ele com a sombrinha dele de volta, tá? E dou uma esfumada. Pra não ficar marcado, tá? Eu vou até lá a sobrancelha, ó. E é isso que a gente tem de contorno e iluminação. Agora eu vou pegar um pincel. Vou pegar um do Fiber mesmo, gente, ó. Só pra varrer o que eu fiz com a técnica de bake aqui pra iluminar. E vou varrendo, ó. Pra não ficar marcada também, tá? E pronto, ó. Eu não gosto muito que, como eu disse pra vocês, ó, que aparece mais a minha bolsa, tá vendo? Mas essa é a técnica de contorno e iluminação do rosto, tá?
tá? A gente já dá outra forma, outra cara pro rosto, ó. Certo? Agora vamos ao blush. Gente, blush, sempre as mais clarinhas, é legal a gente usar tonzinhos mais rosados, mais pêssegos, não usar tom muito forte, tá? Às vezes eu até me arrisco em alguns tons mais muito fortes, mas eles são bem carregados e podem ficar muito marcados, tá? Então, se você não tá acostumada aí com a mão, é melhor usar tons mais leves, tá bom? E existem os tons opacos e os brilhantes, né? Os cintilantes, tá? A grande diferença é que se você tiver muitas marcas aqui, muitos poros abertos, é mais legal você usar o opaco pra não marcar muito isso, tá? Que os cintilantes marcam. E eu mesmo tendo os poros, gente, eu amo cintilante, então eu uso cintilante, tá bom? Isso não é uma regra, é só uma observação aqui, tá bom? Pode ser usado também em creme, líquido, blush, que vocês quiserem, mas eu acho que o pó é mais fácil, tá bom? De aplicar. Eu vou usar um pincelzinho de blush da Macrylan, ó, tá? Esse aqui, gente, não tem número, não tem nada, que é um kitzinho, é um pequenininho que eu comprei, ó, porque eu acho ele mais facinho, tá? E o segredo do blush é simplesmente a gente sorrir, ó, e o que salta da maçã é o que a gente vai colocar o nosso blush, tá? Então, ó, tô pegando aqui o blush, mesma coisa, dá umas batidinhas aí pra tirar o excesso, dá o sorrisinho, ó, e vai passando, ó, de levinho pra não chinelar, tá? Pra não ficar demais. Eu adoro blush. E vai, ó, em direção ao contorno, mas um pouco, não é pra ir até lá o final, tá? Porque tem que ficar uma coisa homogênea. Então, eles vão interagindo aqui, ó. Tá, ó. E aí, vamos lá, do outro lado a mesma coisa, ó. Vou colocando aos pouquinhos. Eu gosto desses pincéis menorzinhos pra fazer isso, tá? Quando eu vou usar só blush, que eu quero jogar ele, eu uso até um pincel maior. Mas quando eu quero colocar ele mais concentrado na maçã e dar só um ar de saúde, né? Aquele ar de queimadinho, de que tomou sol, a gente usa só ele mais concentradinho aqui, ó. E vai só um pouco pro contorno, tá? Pra ficar uma coisa mais homogênea. E aí você vai vendo a quantidade, tá bom? Eu gosto, às vezes, ó, de passar ele aqui, ó, como se fosse pro nariz também, ó. Mas bem de leve, só pra não ter muito começo e fim esse blush, tá? Ou se você quiser, aí é onde a gente usa o bronzer, tá? Eu não tenho nenhum bronzer aqui, gente, porque eu não uso bronzer, é muito raro. Não, eu tenho. Pera aí, vou pegar aqui numa paletinha só pra mostrar pra vocês. Eu tenho bronzer sim numa paleta. Aqui, ó, nessa paletinha da Perfect Shade aqui eu tenho bronzers, ó, eu tenho 3 bronzers. Vendo? Eles são em tons mais terrosos, tá? Tem até um em tom douradinho aqui. E eles são cintilantes, ó. Vou passar o dedo aqui pra vocês verem, tá vendo? Bronzer é cintilante, tá? Ó. E aí é essa região que a gente joga o bronzer, como se tivesse queimado aqui de sol, como eu fiz aqui com o blush, ó. É essa região que a gente joga o bronzer, pra dar aquela impressão de que a gente tomou o solzinho aqui, tá? Mas tem que ser muito de leve também, tá bom? Porque senão vai ficar muito, muito marcado, perdão. Senão vai ficar aparecendo muito artificial, tá? Mas não é a nossa questão aqui, é só pra vocês saberem pra que serve o bronzer, tá bom? Fomos de blush, agora vamos de iluminador. Iluminador, gente, vamos lá. O propósito dele é dar um glow, né? Dar uma iluminada na maquiagem, tá? Mas se a gente exagerar, a gente pode parecer que tá com a pele muito oleosa. Então, existem pontos que a gente coloca. Eu vou ensinar vocês a colocar nos pontos corretos e depois nos pontos que a gente pode pôr se a gente quiser, tá bom?
Eu vou usar um pincelzinho pequenininho da Macrylan. Da Macrylan não, da Maange, gente, tá? Esse aqui é da Maange. Mas vocês têm opções de usarem pincéis maiores, ó. Eu tenho dois aqui, duas outras opções, ó, que são da Mari Saad, ó. Adoro, tá? O que eu mais gosto é esse daqui até. Mas só que eles são mais difíceis de você colocar exatamente no ponto correto. O iluminador, normalmente ele vem aqui, ó. Ele é um C, tá? Ele não pode chegar aqui na frente demais, para não marcar e não evidenciar demais aqui a nossa maçã e os nossos poros, tá bom? E ele fica nessa região aqui, a gente faz um C aqui, ó, em volta do olho, tá? Bem nesse ossinho aqui, no osso mais alto, tá? E em direção aqui às têmporas também, ó, tá? Outro ponto é bem no meio aqui do nariz, um pouquinho no arco do cupido. Se passar demais aqui, parece que o bigode tá molhado, suado, e um pouquinho aqui no queixo, tá? Esse é o correto. Então, nós vamos de correto, tá? Esse iluminador aqui é um dourado, ó. Mas vocês podem escolher o de gosto de vocês, tá? Só não aconselho as morenas a usarem muito claro, porque iluminador muito claro vai ficar meio estranho aí, tá? Nas morenas. Então, vou usar aqui, ó, o meu iluminador dourado. Tô pegando, ó. E vou colocar aqui, ó, nessa região. E fazer o C, ó. Tá vendo? Tô fazendo o C. Por isso eu peguei esse pincel, porque é mais fácil de fazer o C, tá? E ele vem só até aqui. E aí você pode, ó, dar aquela esfumadinha, dando umas voltinhas, tá? Espalhando, como a gente faz com sombra quando vai esfumar mesmo, pra não ficar marcado isso, tá bom? Pra ficar um iluminado bonito, sem ficar marcado. E pra não evidenciar muito os pés de galinha, tá? Então a gente não põe muito aqui perto, ó. Faz o Czinho mais longinho, tá bom? Ou pode pular essa parte aqui que eu já falei pra vocês, pra quem é mais velho e tem muito marcado, faz só aqui e faz aqui, ó. E pula, dá uma puladinha aqui nesse intervalo, tá bom? Vou colocar aqui, ó, no centro do nariz, pra iluminar. Bem aqui no centro só. No arco, ó. É bem sutil. E aqui. No meio eu sempre gosto de um pincelzinho assim menor, gente. E aí a gente tem outra questão, né? Tem gente que usa o iluminador na testa. Eu uso às vezes, gente. Eu adoro ficar iluminada. Mas aparece como se tivesse com mais brilho, com mais oleosidade. Isso pode acontecer, tá bom? Então não é tão legal. E tem gente que gosta de usar na ponta do nariz. O que não é legal na ponta do nariz, gente? Se o seu nariz for grande, ou se o seu nariz for mais pontudinho, enfim, a menos que você tenha um nariz muito pequenininho aqui na frente, não é legal você usar aqui, porque você vai ficar com uma ponta de nariz aparecendo, tá? Então não é tão legal, eu não gosto, tá? E não é vamos dizer assim, o básico correto, tá bom? Porque não existe exatamente o correto na maquiagem, tá? A gente pode fazer do jeito que a gente gosta, tá bom? Tô ensinando pra vocês o que é mais profissional, vamos dizer assim, tá bom? Agora eu vou usar esse grandão aqui, ó, pra fazer do outro lado. Dou uma sopradinha e vou fazer aqui, ó. E ele eu faço daquele jeito, ó. Ele eu dou aqui a esfumadinha e dou a esfumada aqui, ó. Eu não faço C nele, tá? Eu dou uma cortada aqui no pé de galinha, ó. Eu acho que ele esfuma melhor e não marca tanto quanto o pincelzinho menor, tá? É mais essa a diferença, tá bom? Fica mais fácil nesse sentido de esfumar, mas aí vai do gosto de vocês também, ó. Vou virar aqui pra vocês verem como que ficou. Ele evidencia um pouquinho menos do que esse daqui.
E aí é uma questão de gosto e de escolha de vocês, tá? De como vocês querem iluminar. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aprendendo. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando das aulas, se vocês estão conseguindo fazer, tá bom? Me conta se vocês gostaram aqui dessas técnicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei pra vocês e sempre falo em todos os vídeos, deixa nos comentários que eu adoro conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho das notificações pra estar sempre me acompanhando. Deixa o seu joinha pra mim, que é muito importante. Convida as amigas, compartilhe o vídeo, chama aí quem vocês acham que tá na hora de aprender a fazer uma maquiagem ou que tem um tempinho pra fazer nessa quarentena, tá? Aproveita a semana aí pra praticar, pra gente vir. Que vai ser agora a nossa próxima aula, sobrancelha e batom. Sobrancelha, batom e bruma, tá? É a nossa última aula no nosso intensivão. Como é um intensivão, é bem mais concentrado aqui, né, as informações, mas eu tenho procurado fazer vídeos sem cortes, como eu falei pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês aprenderem, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.